Beleza aí, pessoal? Parte 4, descansaram um pouquinho, relaxaram, fizeram lanche, aproveitei aqui o complexo, fiz o meu lanchezinho. Filmes e fortes aí prontinhos, vamos lá. Falar de MEDC agora, problemas. Olha a dica. São duas situações, meus amigos, e essas duas situações, elas devem ocorrer. Opa. Primeira situação. Divisão em partes iguais. Segunda situação. Maior tamanho possível. Ou ele pode escrever menor quantidade. Se ele pedir a menor quantidade, o tamanho tem que ser o maior possível da história. Beleza? Tranquilos? Então dá a paradinha especial, copia essas duas situações na história. Então, maior tamanho possível ou menor quantidade. Por que tem que acontecer essas duas situações, Bruno? Vem comigo aqui. Olha só. Imagine que você comprou um terreno. Tá? Comprou um terrenozinho, passou no concurso, a estabilidade, né? Comprou logo um terreno. Vou construir minha casa. Aí você vai cercar o terreno. Então você vai comprar madeiras de tamanhos diferentes, comprou vários pedaços de madeira, e você quer fazer uma cerca bem bonitinha, com a mesma altura. Aí você diz assim, ó, eu quero a cerca. Então todos os pedaços serão cortados em partes iguais. Isso ainda não é MEDC. Se você diz assim, ó, eu quero a cerca, né, que tenha a mesma altura. Então, ou seja, os pedaços que serão cortados têm que ser pedaços iguais, mesmo tamanho. Não é MEDC ainda. Aí você diz, agora eu quero que a cerca seja a maior altura possível. Ou seja, você vai cortar o pedaço de madeira no maior tamanho possível. E aí, para cortar no maior tamanho possível, você vai calcular o MEDC deles. Então essas duas situações, elas devem ocorrer na história. Divisão em partes iguais tem que aparecer. Segundo, esse corte, essa divisão será feita no maior tamanho possível. Ó, Bruno, você colocou aí que ele falou que menor quantidade na história. E como assim menor quantidade? Eu não entendi na situação. Pessoal, menor quantidade na história é o seguinte. Se eu digo a vocês, ó, vamos arrumar esses pedaços e eu quero que você corte na menor quantidade possível. A divisão será em partes iguais, mas eu desejo o corte na menor quantidade possível. Então, para ter a menor quantidade de madeiras, eu vou ter que cortar no maior tamanho que eu puder. Então, por isso que ele pode informar maior tamanho possível ou menor quantidade. Beleza? Então, não esqueça aí. Vamos lá, de novo. Isso. Essas duas situações, elas devem ocorrer na história. Põe na telinha. Vamos juntos. Primeira questão aí, 6 Gran Rio. Considere dois grupos de agentes censitários. Um deles com 66 agentes e o outro com 72. Os dois grupos serão divididos em equipes de trabalho. Essas equipes deverão ter o mesmo número de agentes, sendo que todos os agentes de cada equipe devem ser originários do mesmo grupo. Então, ó, serão divididos em equipes, os dois grupos serão divididos em equipes de trabalho, deverão ter o mesmo número de agentes, divisão em partes iguais, mas até aí não é MEDC, beleza? Sendo que todos os agentes de cada equipe devem ser originários
do mesmo grupo. Desse modo, o número máximo de agentes por equipe será. Então ele deseja a quantidade de equipes, de agentes em uma equipe. E é isso que ele deseja. Aí vamos à dica aí na história. Vamos calcular o MDC de 66 e 72. É isso? Pronto. Não esqueçam aí, MDC. O máximo divisor comum na história. Então, por 6, 66 por 6 nós teremos 11. 72 por 6 nós teremos o 12. E aí, o que acontece? 11 e 12, eles não possuem divisores comuns na história, na situação. Então, o MDC é igual a 6. E o que esse 6 representa? É um número de agentes em cada equipe. (11 mais 12, 23). Esse 23 é o total de equipes. E aí eu vou dar a dicasinha especial para vocês. Então dá aquela paradinha especial para copiar na história. Calculamos o MDC. Então ele vai realizar para vocês duas perguntas. Ou ele vai perguntar a quantidade de elementos da divisão, ou quantos elementos nós temos no total, quantos grupos nós temos, quantos pedaços, enfim. Então, vem comigo aqui, e a dica para você não se perder na história. O que nós temos? Qual é o nosso elemento? O nosso elemento é agentes. Qual é o objeto de arrumação? Como é que nós vamos arrumar esses agentes? Em equipes. Então, o nosso objeto que nós vamos dividir, agentes, e nós vamos arrumar isso como? Sempre se pergunte quem é arrumação. Em equipes. Nós vamos dividir isso em equipes. Aí o que você vai observar? Põe na telinha. Se na sua pergunta equipe, que é o objeto de arrumação, estiver no singular, a sua resposta será 6. Porque 6 é o número de agentes em cada equipe. Se ele perguntar o total de equipes no plural, a sua resposta será o 23. Então essa é a grande dica sobre o máximo divisor comum da história. É você observar o objeto de arrumação e verificar se ele está no singular ou plural. Então, ó, equipe singular. Então por isso que a minha resposta será o número 6, ou letra D de dado na história. Então, meus amigos, esse é o processozinho da relação. Vem comigo. O MDC, máximo divisor comum, tem essa situação. Duas perguntinhas. Fica ligado aonde? Isso. No objeto de arrumação. 02, põe na telinha. FCC 2010, TRE do Acre, técnico judiciário, uma questãozinha legal. No almoxarifado de uma unidade do Tribunal Regional Eleitoral, há disponível 11 caixas de lápis, cada qual com 12 unidades. Há 9 caixas de borracha, cada qual com 8 unidades. E 8 caixas de réguas, cada qual com 15 unidades. Sabe-se que todos os objetos contidos nas caixas acima deverão ser divididos em pacotes, ó, o nosso objeto de arrumação, pacotes, e encaminhados a diferentes setores dessa unidade. Todos os pacotes deverão conter a mesma quantidade de objetos, ou seja, divisão em partes iguais. Cada objeto deverá conter um único tipo de objeto, cada pacote deverá conter um único tipo de objeto. Nessas condições,
a menor quantidade de pacotes, plural, olha aí. Quando eu digo a menor quantidade, é a mesma coisa que o maior tamanho. Então é um número compreendido entre. Então, primeira coisa aí. Vamos pescar aqui, voltar. Então, lápis são 11 caixas com 12 unidades. Então, lápis, nós temos 11 vezes 12, 132 lápis no total. Gente, multiplicação por 11, você abre o número e no meio você coloca a soma. Então, 1 mais 2 é igual a 3. Então, multiplicação de um número com 2 dígitos, 12, 35, 42 por 11, é só você aplicar esse processo. Abre o número e no meio você coloca a soma dele. Beleza? Aí você tem borrachas, 9 caixas com 8 unidades. Borrachas. Oito vezes 9, 72 borrachas. Beleza aí? Borrachas, 9 caixas, 8 unidades, 72. E régua, 8 caixas com 15 unidades. Então, régua. R$120. Então, esse é o processozinho aí da relação. 132 unidades, 72, 120 aí na história. Beleza? Tranquilos aí? Então vamos calcular o MDC de 132, 72 e 120. Vamos juntos? 132, 72 e 120. Vamos atrás do nosso fator comum, aquele número que divida todo mundo ao mesmo tempo. Então nós temos aí o 6. 132 divide por 6. 72 também. Então vamos jogar todo mundo aí por 6 na história. Então 22. 132 por 6 é igual a 22. 72 por 6 é igual a 12. 120 por 6 é igual a 20. Aí observe que 22, 12 e 20 são números pares. Se são números pares, eles dividem por 2. Então 22 por 2 é igual a 11. 12 por 2 é igual a 6. 20 por 2 é igual a 10. Beleza? 11, 6 e 10, nós não temos divisor comum. O número que divida todo mundo ao mesmo tempo. Então, 6 vezes 2 é igual a 12. Então, 12 é a quantidade de objetos, né, em cada pacote. Em cada pacote nós temos 12 lápis, ou 12 réguas, ou 12 borrachas. E esse grupo de cá somado, 27, é o total de pacotes. Então nós temos 27 pacotes no total da história. E 12 é a quantidade de objetos em cada pacote da situação. Beleza? Tranquilos aí na história? Dá a paradinha. Copia numa boa. Ó, pacotes no plural. Então, ele quer a quantidade de pacotes, plural. Então vamos marcar a letra B de bola. É um número compreendido entre 20 e 30. Nós temos no total aí 27 pacotes na história. Cada pacote com 12 unidades. Beleza? Então a letra B de bola aí, a nossa respostazinha correta. Terceira questão, muito legal essa terceira questão aí, da fundação. Um técnico judiciário recebeu 2 lotes de documentos para arquivar. Um contendo 221 propostas de licitações e outro
contendo 136 processos. Para executar tal tarefa, recebeu as seguintes instruções. Todas as propostas de licitações deverão ser colocadas em pastas amarelas. Então, licitações nas pastas amarelas. E todos os processos em pastas verdes. Beleza. Todas as pastas deverão conter o mesmo número de documentos, divisão em partes iguais. Deve ser usada a menor quantidade possível de pastas. Olha aí. Então, a menor quantidade possível de pastas. Se ele seguir todas as instruções que recebeu, então, vamos por partes. 221 e 136. Licitações, pastas amarelas. Processos, verde. Na história. Beleza aí, tranquilos? Aí qual o grande problema dessa questão? Procurar um elemento comum na história. Por 2 não vai, por 3 também não. Aí você testa os primos. Por 5, depois você testa o 7, também não vai. Aí o próximo primo 11. Testa o 13. Beleza? E assim vai. Então você testa o 2. Aí vem comigo aqui rapidinho. Qual é a vantagem? Você vai lá no material, você tem um critério do 2, você já olha que 2 tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Aí você olha o 3, também não vai. O 3, a soma de seus algarismos resulta em um número divisível por 3. Então, por exemplo, 221, 2 mais 2 igual a 4, mais 1 igual a 5. Então não vai por 3. O próximo primo que nós temos, o 5. O número divide por 5 quando termina em 0 ou 5. Aí não vai. Aí você testa o 7. Né? Retira o algarismo da unidade, dobra esse valor e subtrai. Está lá no material. Aí não vai. Os dois, um vai, outro, os dois não vão por 7. Aí vai por 11, que é o próximo primo. Depois vai por 13. Aí quando você chegar no 17, olha aí, você vai encontrar o fator comum da história. Então é nesse caso aí que você vai aplicar a divisibilidade na situação. Beleza? Então, ó, 17 é o nosso fator comum. 221 por 17, nós teremos 13. E 136 por 17, vamos ter o 8. Então, 17 é o total de elementos em cada pasta. Então, em cada pasta, olha aí, singular, nós temos 17 documentos. E esses dois números aqui que sobraram, 13 mais 8, que é igual a 21, é o total de pastas na história. Então nós temos aí 21 pastas no total, e em cada pasta nós temos 17 documentos. Aí dá aquela paradinha especial para copiar. Aí, pessoal, o que acontece agora? Vou botar aqui. Vamos lá, ele fez bem legal na história. Usará 17 pastas amarelas para guardar todas as propostas de licitação. Cuidado, na verdade, licitação, nós temos 13 pastas amarelas. E processos, nós utilizamos 8 pastas verdes para guardar os processos. Então a letra A não é a nossa resposta correta. Letra B. Usará 13 pastas verdes para guardar todos os processos. Errado. Nós vamos utilizar 8 pastas verdes aí para guardar os processos. Beleza? Letra C. O número de pastas amarelas que usar excederá o de verdes em 6 unidades. Gente, quando ele fala em exceder, ele está falando na diferença dos números.
Então, 13 menos 8 é igual a 5. Então, lembre-se, falou em exceder, ele está dando a diferença dos valores da situação. Então, 13 menos 8 é igual a 5. Então, essa é a diferença da história. Letra D. Cada uma das pastas ficará com 8 documentos. Não, ó. Cada uma. Ele colocou pastas no plural. Mas olha a pegadinha dele, ó. Cada uma das pastas. Então fique ligado nisso. Então ele está falando em relação a uma pasta. E em cada pasta, nós teremos quantos documentos? 17. Então vocês têm que ficar atentos a esse detalhe. Belezinha? E na letra E, ou letra E, serão necessárias 21 pastas para acomodar todos os documentos dos dois processos. Opa! O total de pastas que nós temos corresponde a 21, com certeza. Então a nossa resposta aí, letra E ou letra E na história. Beleza? Tranquilos aí na situação? Dá a paradinha. E a saideira aí, VUNESP TJ de São Paulo 2011. Na transmissão de um evento esportivo, comerciais dos produtos A, B e C, todos de uma mesma empresa, foram veiculados durante um tempo total de 140 segundos, 80 segundos e 100 segundos, respectivamente, com diferentes números de inserções para cada produto. Sabe-se que a duração de cada inserção para todos os produtos foi sempre a mesma, divisão em partes iguais, e o maior possível. Pronto, agora é MDC. Ele aí colocou as duas condições. Assim, o número total de comerciais dessa empresa vinculados durante a transmissão foi igual. Então, nós temos o tempo, vem comigo, e nós dividimos esse tempo em comerciais na história. Então, põe na telinha. Nós vamos calcular o MDC de 140, 80 e 100. 140, 80 e 100. Já começo logo por 10, porque todo mundo termina em 0. Vai por 10. Então, 14, 8 e 10. 14, 8 e 10 são números pares. Então, vamos jogar logo por 2. 14 por 2 vai dar 7. 8 por 2 é igual a 4. 10 por 2 vai dar 5. Aí, o que eu faço na história da situação aí agora? 7, 4 e 5 não tem divisor comum. Então, 20 é o tempo de cada, e eu falei cada o quê? Comercial. Então, cada comercial aí teve 20 segundos de tempo. E esses rapazes aqui somados, corresponde a 16, é a quantidade de comerciais. Então, a quantidade de comerciais que nós temos aí corresponde a 16. Então, esse é o processozinho da história. Beleza? O nosso tempo aí, 20 segundos em cada comercial. segundos e a quantidade de comerciais, 16. Então ele perguntou aí o total de comerciais, ó, o número total de comerciais dessa empresa, vinculados durante a transmissão, foi igual a, marca aí a letra E ou letra E. Então, pessoal, uma questão bem simples aí na história. 7 mais 4 mais 5 igual a 16, quantidade de comerciais da situação. Beleza? Vem comigo. Pessoal, fechamos aí dois assuntos muito cobrados em provas, MMC e MDC. Sinceramente, não tem como confundir um com o outro.
vez em quando o pessoal diz assim, Bruno, mas eu não me confundo. Pessoal, não tem como se confundir. O MMC, o mínimo múltiplo comum, é uma situação repetitiva que vai perguntar sobre um próximo encontro na história. O MDC, você vai trabalhar com divisão em partes iguais e no maior tamanho possível. Não pode esquecer dessas duas condições na história. O MDC é o maior divisor comum. Então lembre-se assim, divisão em partes iguais no maior tamanho possível da situação. Então aí não tem como confundir isso. Principalmente fundação, sempre cai uma questãozinha disso daí. Tá certo? Você veja aí FUNESP, o pessoal fazer TJ de São Paulo, né? Sempre tem uns TJ que às vezes fazem as bancas estaduais. Então sempre é uma questãozinha que a matemática colocou esse assunto, ou vai cair uma de MMC, uma de MDC, e não tem como se confundir. Tranquilos aí? Beleza? Então, no nosso próximo bloco e último bloco, vamos iniciar a fração. Lembrando que na nossa próxima aula vamos dar prosseguimento à fração. Se não me falha a memória, vamos estudar a equação do primeiro grau também, que é um assunto que de vez em quando aí aparece nas provas básicas aí. Beleza? Então, pessoal, não sai daí. Te espero para o nosso último bloquinho com fração, que está bem legal.